Olá, meus amados, muito prazer estar neste momento trazendo a reflexão da Palavra de Deus para a sua vida. É um prazer para mim enorme poder ser instrumento de Deus neste momento para falar ao seu coração. Quero trazer a reflexão deste dia sobre o tema: não nos concentremos na momentaneidade da vida. Não nos concentremos na momentaneidade da vida. A Palavra de Deus em 2 Coríntios 6, versos 16 a 18, vai dizer assim a palavra do Senhor: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que Deus possa aplicar a sua palavra em os nossos corações. Agora eu quero, mais uma vez, trazer esse texto da palavra de Deus, de 1 Pedro 6 a 9, que vai dizer assim a palavra do Senhor: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Mais uma vez eu proclamo ao Senhor que Deus queira aplicar a sua palavra em os vossos corações. Não nos concentremos na momentaneidade da vida. O que é isso? Algo momentâneo é a mesma coisa de algo bem passageiro, um flash. Algo que aparece hoje por um momento e de repente se desfaz. É como força que você tem e com o passar dos minutos e horas, essa força vai se esvaindo, vai deixando de existir força. É como uma carga de íons em uma bateria, que carregada tem uma certa potência para trabalhar. Depois de um certo tempo, a tendência é essa força se esvair, e até que a sua recarga fique dificultosa. Algo momentâneo é como um programa de TV, que é interrompido para franquear um espaço onde, a princípio, não era para ser aquele momento. É como um link que se disponibiliza para que as pessoas tenham acesso a um vídeo, a uma imagem, a um texto, a alguma programação. Mas depois de um certo tempo, aquele link irá expirar, vai deixar de aparecer em algo ou em suas mensagens de WhatsApp e por aí vai. Preciso eu e você, a gente apegar e nos aprimorar em algumas questões que mostram que eu e você, que nós devemos entender, discernir bem esses momentos que acontecem como flashes em nossas vidas, que precisam ser observados, que precisam ser administrados, para que não sucumbamos a qualquer desvaneio que possa vir para impedir ou dificultar a sua caminhada em paz e tranquila na presença do nosso Deus. Por isso eu quero apresentar alguns pontos, alguns passos aqui, para que você possa se concentrar e não permitir que esses flashes, que esses links, essas situações que passam de forma e que acontecem de forma momentânea atrapalhem o seu caminhar com Deus. Primeiro passo é: não se concentre no sofrimento. A palavra de Deus mostra que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Acima de toda comparação. Então a gente não precisa ficar
apegado ou preocupado com as coisas que surgem automaticamente. E parece que você não está preparado. E realmente nós, em várias situações, não estamos preparados. Mas a nossa capacidade, a nossa suficiência, como diz o próprio apóstolo Paulo, não vem de nós, mas sim de Deus. Então, Deus trará a capacidade da sua vida, vai disponível para você, de modo que você venha a ter condições desses enfrentamentos, se você passar realmente de forma a crescer. Então não concentre nesses sofrimentos. Diz Martin Luther King: o que me assusta não são os gritos dos homens corruptos, desonestos, gananciosos, imorais, pervertidos. O que me assusta é o silêncio dos homens bons. Então não concentre nesses momentos de sofrimento, apenas acompanhando o grito das pessoas que usam esses momentos para trazer desestabilidade, para mostrar força nessas coisas momentâneas, passageiras. E às vezes as pessoas que têm as ideias relevantes, às vezes as pessoas que têm ideias coerentes, que agem de maneira sóbria, às vezes as pessoas se calam, se silenciam em meio a tantos gritos, a tantas vozes de pessoas que estão apenas querendo tumultuar, querendo dificultar aquilo que já mostra com dificuldades. Você pode levar isso para o lado da segurança, você pode levar isso para o lado da religiosidade, você pode tirar o seu raciocínio também analisando os momentos políticos que nós enfrentamos, não apenas uma prerrogativa particular do Brasil, mas isso acontece em todos os países, praticamente todos os países, algum país aqui, outro ali, região da Europa, talvez não na Europa, talvez na Oceania, talvez na Grã-Bretanha, alguma coisa, um país lá que se sente nesses dias tranquilo para realmente enfrentar toda e qualquer situação. E às vezes, países como o do Brasil, que não é uma prerrogativa particular nossa, às vezes as pessoas encontram nessas crises as pessoas que têm uma idoneidade duvidosa, pessoas que têm realmente um caráter duvidoso. Então essas pessoas, talvez instituições, usam esses momentos para, como diz uma palavra jornalística, mas popular de todos, para tocar o terror. Embora a gente escuta falar isso do jornalismo, né? Então, não concentre, não se preocupe com essas coisas momentâneas que vêm e que devem passar em um estado. Elas não devem ocupar o seu coração, a sua mente. Você não deve sofrer por causa disso. E você não deve acompanhar as orientações daqueles que só querem tumultuar, daqueles que só querem e que incentivam, que promovem o caos. Isso acontece com a imprensa, isso acontece com grupos do WhatsApp, isso acontece com blogueiros, acontece com youtubers, acontece com as pessoas de influência, seja na mídia social, seja na intelectualidade, seja no meio artístico, seja no meio religioso, seja no meio da imprensa, pessoas de má fé e pessoas querendo tumultuar e pessoas querendo atrapalhar, elas estão espalhadas por todas as partes, realmente querendo ver o circo pegar fogo. E aí, como diz o Martin Luther King, o que mais preocupava ele naquela segregação racial não era os gritos dos marginais, dos oportunistas, dos criminosos, daqueles que usam até mesmo a letra, a Constituição, para causar desventura, desvirtuar, para causar enxames, inchaços, para subverter oligarquias. Não era o grito dessas pessoas que causava espanto dele, mas sim os bons, aquelas pessoas que tinham nobreza. Essas pessoas silenciavam e cada dia mais essa turma do terror se organizava, se orquestrava, criava sua colisão para realmente tirar a paz daqueles que querem paz.
O segundo ponto e caminho a ser observado para você não ficar parado na momentaneidade da vida é: se esforcem para compreender as duas naturezas, o homem exterior e o homem interior. A gente tem esse equilíbrio, a gente tem essas duas faixas, esses dois extremos para sabermos lidar com eles. O homem exterior, ele aceita a provocação. O homem exterior, ele aceita a retaliação, ele quer partir para essa resposta retrógrada. O homem exterior, ele quer fazer justiça com as próprias mãos. O homem exterior, ele sempre quer ter razão. O homem exterior é vaidoso. O homem exterior é vingativo. O homem exterior também é momentâneo. Ele pega carona nessas coisas momentâneas da vida. O homem exterior, ele não tem equilíbrio, foge dele a sobriedade, foge dele a paciência, foge dessa pessoa a sabedoria. Estou falando do homem no sentido genérico, né? Deve respeitar os gêneros, né? Homem e mulher. Então, isso é a prerrogativa que eu quero trazer para você. Se esforcem para compreender as duas naturezas. Entenda que há esta realidade em você, em mim, em nós, que tem sentimentos também, que sente dor, que pode passar por traumas, que pode sofrer opressões, que pode passar por uma série de situações que podem potencialmente complicar a sua caminhada, a sua marcha. Mas eu gostaria de dizer para você que você também tem um homem interior. E esse homem interior tem essa capacidade de se revestir deste manto que possibilita a ele um pensamento que deva fugir do confronto direto, que deva olhar para essas coisas momentâneas e administrar o tempo com qualidade, para que à frente ele tenha uma construção, uma escrita de todos esses enfrentamentos, mas como analítico, com uma síntese, não como experiência. É o que eu proponho para você. A palavra de Deus, em Romanos 13,14, vai dizer: antes revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Então fica aqui a orientação bíblica, fica aqui a orientação da palavra de Deus sobre os enfrentamentos desses dias atuais. Terceiro, não minta para si e não tente enganar o Senhor. A palavra de Deus diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. 2 Coríntios 6, 17. Não se envolva com esses trocadilhos. Não preste atenção no orquestrar dessas armadilhas. Não se preocupem em dar audiência a esse público. Não faça alianças com eles. Não tente subornar, não caia no suborno. Não tente enganar a si mesmo, não tente enganar o Senhor. Seja fiel ao seu primeiro chamamento. E se você não tem esse conhecimento pautado na palavra de Deus, eu quero dizer para você: não preste atenção nessas pessoas, não entre nesse conflito, não vista esta arma, disfarça desta camisa, despoja de tudo isso que parece bom a você, que parece vingativo, que alimenta o seu ego, que ativa o seu superego. Não dê crédito a essas coisas. Continue olhando para o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:1: olhai, pois, firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Olha o exemplo. Que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, está sentado à destra do trono de Deus nas alturas. Quarto, a tribulação que enfrentamos e no poder de Deus vencemos é para a glória de Deus. No finalzinho do verso 17, a palavra de Deus vai dizer assim: e eu vos receberei. Então, ao passar, ao enfrentar essas tribulações, pense o quanto Deus acompanha toda essa caminhada sua, o quanto que Deus conhece as pedras do caminho, o quanto que Deus está a par dos detalhes,
o quanto Deus entende o seu sofrimento, porque Jesus foi tentado, diz a palavra de Deus, a nossa semelhança em todas as coisas, porém sem pecado. A palavra de Deus em Hebreus 4:14 é bem claro em dizer isso, para mim e para você. Então, não se iluda em achar que essa tribulação é particularmente sua. O peso que você está sentindo é leve e suportável. Deus te capacitará a vencer. Então, não fique aí atemorizado achando que você é o único a sofrer, não. Espere o recompensar de Deus. Quinto passo, não nos apeguemos à temporalidade dos fatos. Elas não são eternas, são temporais. Todavia, nós buscamos as que nós não vemos, e elas são eternas. Então não busque essas coisas temporais. Não busque vou dizer assim, se orientar por esses fatos. Não deixe essas coisas serem mestras em sua vida. Não deixe realmente ser doutrinado por esses fatores, já que tudo isso é temporal, é circunstancial. Isso faz parte da geração. Esses movimentos de hoje são reflexos dos movimentos passados. E muitas pessoas que passaram por revoluções e movimentos passados, hoje no presente século, não tem nada a se gloriar em tudo e em toda a experiência que viveu. Sexto, não murmure com Deus. Pelo contrário, exultem-se no momento de prova. O Senhor está confirmando sua fé. Não murmure. Não desqualifique a sua vida. Não negue a dádiva que Deus te concedeu, que é o presente da uma vida. Seja honesto, cordato com o Senhor e faça com que a sua vida possa se valer de todos os recursos, realmente que Deus oferece gratuitamente à sua vida e às nossas vidas. É bem claro a palavra de Deus lá em 1 Pedro 1:6 e 7, quando ele vai dizer: nisso exultais, embora no presente, se necessário, sejais contristados por várias provações. Não murmure contra Deus. Não ignore o agir do Senhor em sua vida. Essa prova é apenas para confirmar que você passará ileso por ela, porque Deus está no controle de sua vida. E sétimo e último, não pare de tentar. Quando você joga a toalha, significa que você acredita a vitória do inimigo. É o que acontece nos combates de boxe que acompanhávamos na década de 90 e 2000. Aquelas lutas espetaculares, um dos maiores lutadores que nós conhecemos de todos os tempos, que foi o Mike Tyson. É claro que tinha o Cassius Clay e Muhammad Ali, mas isso não é da nossa época, isso é da década de 60 e 70. Mas da década de 90, a gente acompanhou algumas lutas rápidas do Mike Tyson, e a gente ficava impressionado com a habilidade daquele fugilista e de seu principal oponente naqueles dias, naquela década, que era o Evander Holyfield. Então eu gostaria de dizer para você que em alguns momentos, quando um adversário está em apuros e o seu treinador, o mestre que tem a prerrogativa de conduzir os treinamentos, de ensinar as melhores estratégias, de estudar os adversários, quando essa pessoa percebeu que toda a sua estratégia foi por água abaixo e que o seu fugilista não está acompanhando a evolução do seu adversário, antes que cause em seu fugilista danos maiores, joga-se a toalha para poupar danos físicos ao seu fugilista. Então a gente acompanhou muito isso, quando as pessoas desistem por não acreditarem que a sua estratégia pode torná-lo vencedor. Há essa frase, pensamento do Roosevelt, que vai dizer assim: é melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias,
mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Então, se você parar, você vai ficar no meio daqueles que não experimentaram a glória, vamos dizer assim, eles buscam, né, a glória para si, ou a glória que tantos atletas querem, que é a sua coroa, que é o primeiro lugar no pódio. Então, quero concluir lembrando para você, as lutas e provas são momentâneas, o gozo com o Senhor é eterno. E só quem vive na fé do Senhor pode glorificá-lo em meio à tribulação e cumprir o propósito de Cristo neste mundo carente de Deus e de sua salvação. Os filhos de Deus, Ele os provam. Os incrédulos, o Senhor os julga. Não esqueça disso. Deus prova os seus filhos, o servo dele, mas os incrédulos, o Senhor trata com juízo. A nossa missão, eu quero apresentar esses conselhos para você. Conselhos da igreja tende a buscar o crescimento sadio e duradouro. Não tenta buscar o conflito, não tenta buscar a retaliação ou a vingança. Pelo contrário, o crescimento, principalmente espiritual. Então, lembre que dentre essas metas, a funcionalidade da igreja é multifuncional. A igreja, ela tem N tarefas e o seu cumprimento abrange a várias pessoas, a várias classes e até mesmo nação. Então, primeira meta, a igreja deve crescer, mais poderosa por meio do companheirismo. Isso a gente fala de reuniões sadias, a gente fala de companheirismo, de comportamentos, a gente fala de unidade. Segundo, mais profunda por meio do discipulado. A gente fala de cursos preparatórios, a gente fala da EBD, a gente fala dos cultos regulares, culto de oração, culto doutrinário, domingo pela manhã, domingo à noite, com culto também de doutrina e culto evangelístico. Sem falar na ceia do Senhor, um culto que prega a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a esperança do arrebatamento. Terceiro, a igreja deve alcançar essas metas, né? Mais forte por meio da adoração e oração. Isso a gente fala de louvor congregacional, cultos, as intercessões, as frentes evangelísticas, as caminhadas, as carreatas, as passeatas, os trabalhos sociais, o socorro SOS. Então a gente fala de uma igreja atuante. Por que não a gente lembrar aqui da Cristolândia e de outros trabalhos como os ribeirinhos, mais programas e programas desenvolvidos por igrejas que entendem e por instituições o seu papel como adoradora do Senhor. E quarto, mais abrangente por meio do ministério. A gente fala de cursos, de conscientização, a gente fala de investimentos missionários, a gente fala em uma igreja que cresce pautada e conscientemente no Senhor. A gente fica aqui com esta palavra, lembrando que tudo que é momentâneo, que deva passar como um flash, não merece a sua audiência, não merece a sua atenção e não merece que você sofra por todas essas circunstâncias. Vai passar a crise do coronavírus, essa crise da Covid-19. Vai passar a crise da economia. Vai passar essa crise de insegurança. Por quê? Porque Deus faz você vencedor em todas elas. Pode o caos tomar conta do planeta, mas a igreja é um trabalho particular de Deus em sua vida e em nossas vidas. Pode essas coisas estarem acontecendo, mas Deus está no controle da sua embarcação. No barco onde Jesus está descansado, até mesmo, como diz a sua palavra, com a sua cabeça repousada sobre um travesseiro, pode ser de pedra ou qualquer outro tipo de material, nesse barco onde você está navegando neste mar da vida, existem e existirão sempre as turbulências, existirão sempre as tempestades e existirão sempre os ventos fortes. Mas não fiquem a observar todas essas provações. Observe o enfrentamento do Senhor. O Senhor passa por todas essas provações parecendo que não há inimigo à frente. E realmente, se você confiar a sua vida totalmente no Senhor, mesmo que haja inimigo, você não perceberá, não concentrará
as tuas forças ou os seus anseios no inimigo que pode ameaçá-lo ou não. Porque quem dá a vitória é o Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa, o seu lar, que Deus continue abençoando a sua igreja, que Deus continue abençoando o seu ministério. E se você ainda não fez uma confissão pública ao Senhor Jesus, entregue sua vida a Jesus. Peça a Jesus para entrar no seu coração, transformar a sua vida, cear com você em sua casa e transformar completamente a sua vida e garantir a sua habitação, a sua morada na glória celestial. Que o Senhor os abençoe.